7 de julho de 2026, terça-feira da 14ª semana do tempo comum. Meus queridos filhos e filhas, terçou, vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos. Sintam-se todos bem acolhidos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Oséias, capítulo 8, versículos do 4 ao 7, do 11 ao 13. Assim fala o Senhor: eles constituíram reis sem minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento, sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para a sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão, minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel, um artesão fabricou-o, isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E, mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes dei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nessa semana nós estamos acompanhando a profecia de Oséias. O livro de Oséias se insere no século VIII a.C. e, mais precisamente, entre os anos 750 e 722 a.C., Oséias exerceu seu ministério, à semelhança do último profeta que nós ouvimos e acompanhamos, que foi Amós, né? Oséias exerceu também o seu ministério no Reino do Norte, que é o Reino de Israel, né? O Reino do Norte, além de ser chamado Israel, também é chamado de Reino de Efraim. Você pode, né, em alguns momentos, em alguns textos, ler essa expressão e acabar se confundindo, tá? Ou é Reino de Israel ou é Reino de Efraim, o Reino do Norte, tá? Eu já expliquei para vocês que quando Deus lá em Abraão, ele chama o seu povo, né? Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Dos 12 filhos de Jacó se constituiu uma única monarquia, né? As 12 tribos formaram a monarquia Israel, o reino de Israel, ou o reino de Jacó, né? Depois, o primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão. Depois de Salomão, essa monarquia ela se divide em duas. O reino do norte, Israel ou Efraim, e o reino do sul, que se chamava Judá, tá? Já expliquei isso várias vezes para vocês, né? E só que quando a monarquia era unificada, tinha só uma capital, né? Que era Jerusalém, que ficava lá em Judá. O templo também ficava na capital, em Jerusalém. Quando divide a monarquia e 10 tribos ficam para o norte, o reino do norte fica sem capital e sem templo. Então eles vão inventar uma nova capital e vão escolher como capital a cidade de Samaria, tá? O título do livro, né, capítulo 1, versículo 1 de Oséias, situa a profecia nos reinados de Osias, né? Também depois Joatão, tá? Depois Acás e depois Ezequias, que foram reis de Judá, e de Jeroboão II, que foi rei de Israel. Então, quando menciona esses reis lá do Reino do Sul, olha só, Osias reinou de 781 a 740. Depois de Osias reinou Jotão, de 740 a 736.
Depois de Jotão, reinou Acás, de 736 a 716. E depois, por último, Ezequias, de 716 a 687. Deles que fala a profecia de Oséias. Só que eles são reis que reinaram, no norte, tá? Aliás, perdão, reinaram no sul, Judá. E Jeroboão II reinou de 783 a 743, tá? Então, nós vemos aqui que Jeroboão II reinou no mesmo tempo que Osias. Enquanto Osias reinava no sul, em Judá, Jeroboão II reinava no norte, em Israel ou Efraim, tá? Então, qual o contexto político e religioso dessa época? Era um contexto marcado por forte contraste. Então, durante o reino de Jeroboão II, lá no norte, Israel vivia uma época de prosperidade econômica, expansão territorial. No entanto, essa bonança exterior, ela escondia uma crise interior gravíssima, tá? Após a morte de Jeroboão II, o reino do norte ele mergulhou numa profunda instabilidade política, tá? Cerca de 20 anos, olha só, de 43 a 722, onde foi destruído o reino, 6 reis se sucederam. 6 reis se sucederam, e a maioria através de golpes e assassinatos. Então, quando Jeroboão II morre, os 6 reis que vão suceder depois, antes do reino do norte ser destruído, vai ser uma bagunça só, tá? Então, no plano externo, gente, agora nós vemos de outro lado, no plano externo, a camada estrangeira da geografia, nós vemos a Assíria, o Império Assírio. O Império Assírio cresceu ameaçadoramente. Então, para sobreviver, os reis de Israel, eles oscilavam entre o pagamento de tributos para a Assíria e a busca de alianças com o Egito. Olha só. Então, e Oséias denuncia essa política como falta de confiança em Deus. Lembrando que o Egito escravizou o rei, escravizou Israel, né? Escravizou Israel por muitos séculos, né? Por muitas décadas, séculos e séculos. Então, mas agora eles vão fazer aliança com o Egito para poder pelo menos se achar forte para não ser vencido pela Assíria, né? É aquela coisa, vende a alma para poder se manter em pé, né? É uma confusão só, gente. Uma confusão só. Então, no plano religioso, o quadro era mais grave ainda. O culto a Javé fora corrompido pelo sincretismo com divindades cananeias, o que nós conhecemos como Baal, né? Como os Baais, né? Então, o centro do problema era a idolatria, né? A idolatria era simbolizada pelo bezerro de ouro na Samaria e em Betel, né? Nós vemos isso no capítulo 8º de Oséias, no capítulo 10º. O povo mantinha as aparências do culto, mas o coração estava longe de Deus. Esse é o contexto, tá? E hoje nós ouvimos o capítulo 8º, um recorte de versículos, né? E a perícope de hoje, esse capítulo 8º, faz parte de uma sessão que denuncia a fragilidade da monarquia, denuncia a corrupção do culto em Israel. Então, o texto litúrgico selecionado, que são os versículos do 4 ao 7 e do 11 ao 13, forma uma unidade que gira em torno de 3 acusações centrais. Olha, presta bem atenção. 3 acusações aqui. Primeiro, a usurpação da autoridade divina na escolha dos reis, porque é Deus quem tem que escolher reis, não interesses e nem seres humanos. Então, usurparam a autoridade divina. Segunda acusação,
a idolatria do bezerro, lá na Samaria, tá? Terceira coisa, a hipocrisia, olha só a terceira acusação, a hipocrisia de um culto que Deus já não aceita porque está desconectado da obediência à sua palavra. Tá? Então, são essas três acusações. Usurparam a autoridade de Deus, fizeram idolatria, né? O pecado da idolatria, e prestavam culto, ao mesmo tempo prestavam culto a Deus, mas o culto não agradava a Deus. Então, o tom aqui é de juízo, mas o pano de fundo é o amor ferido de Deus, né? Um esposo traído que ainda assim deseja a purificação do seu povo. Então é esse o contexto, gente. Tá? O profeta Oséias, ele tem uma característica muito bonita, porque ele vai, na sua profecia, comparar o que está acontecendo com o povo de Israel com o que aconteceu com a vida dele, a vida pessoal do profeta. O profeta Oséias foi traído pela esposa. E ele está dizendo que o mesmo aconteceu com Deus, que foi traído pela sua esposa, que é o povo de Israel. Então, é uma profecia tem esse detalhe muito pontual e muito bonito, não é? Então, vamos agora ao desenvolvimento exegético, teológico, das partes do texto, aplicando a nossa vida, né? Os versículos 4 ao 6, olha só. Eles constituíram reis sem a minha vontade. Então, o capítulo 4 aponta para dois pecados graves. O primeiro é um pecado político. Constituíram reis sem a vontade de Deus. Vamos agora entender um pouquinho historicamente. Após a morte de Jeroboão II, a monarquia israelita, lembrando que nós estamos no Reino do Norte, Reino de Israel ou Reino de Efraim. Então, às vezes fala monarquia israelita, às vezes fala monarquia efraimita. Vocês podem ler em algum lugar e não entender, agora vocês precisam entender. Nós estamos no Reino do Norte. Quando Jeroboão II morre, tá? A monarquia lá no Reino do Norte se torna um jogo de golpes palacianos. Tá? Reis que subiam ao trono por ambição pessoal, sem consultar a Deus, não faziam aliança com a Torá, ou seja, sempre a política tinha um vínculo intrínseco com a religião. Começaram a cortar isso. E o segundo pecado é o pecado econômico e religioso. A prata e o ouro, que deveriam ser instrumentos de bênção, começaram a ser usados para fabricar ídolos. Então a prosperidade que Deus dera ao povo se tornou instrumento de perdição. Tá? E o versículo 5, ele fala da questão do bezerro, o bezerro de Samaria, né? Então, é uma referência ao culto idólatra instituído por Jeroboão I. Se você for no primeiro livro dos reis, no capítulo 12, versículos do 26 ao 33, lá vai dizer que o rei Jeroboão I instituiu esse culto, que é um culto pagão, com bezerros de ouro em Betel e em Dan, que eram lugares onde eles prestavam culto ao Deus verdadeiro. Trocaram o Deus verdadeiro por bezerros de ouro. Então a idolatria, no fundo, é uma criação humana a que se atribui o poder divino. Tá? Então quem fabrica o ídolo acaba escravizado por ele. Né? Até quando ficarão sem purificar-se? É a pergunta que é feita na profecia aqui de Oséias. Não é? Então, aqui o problema não é só apenas o ato idolátrico, mas é a dureza de coração que se recusa à conversão. Gente, quantas vezes nós constituímos reis sem Deus na nossa própria vida? Quantas vezes nós tomamos decisões importantes na nossa vida sem colocar a vontade de Deus em primeiro lugar? A questão de um casamento, a questão da profissão, a questão das finanças. Nós muitas vezes elegemos prioridades que nos governam, né? O dinheiro, o sucesso, a aparência, os afetos, as paixões, como se fossem prioridades absolutas, né?
Então, a denúncia de Oséias também interpela a cada um de nós. Aquilo que nós temos, que é a nossa prata, o nosso ouro, deve estar a serviço de Deus. E é uma pergunta para nós: está a serviço de quê? A prosperidade é uma bênção ou se tornou um ídolo para nós? A pergunta: até quando ficarão sem purificar-se? Essa pergunta está no texto. Ela ecoa hoje para cada um de nós. Qual é o ídolo que precisa ser despedaçado na minha vida hoje? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Não foi só uma vez, não foi só um caso. Mas já teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que me procura e que vem falar: padre, eu estou num relacionamento com uma outra pessoa, mas essa outra pessoa não quer, não é de igreja, e ela não gosta muito, sabe? Eu já falo de cara, gente. É claro que eu estou dando um exemplo. Deus tem de ser prioridade na sua vida acima de tudo. Se a pessoa coloca como condição que você não seja de Deus, que você não busque a Deus, que você não sirva a Deus, cai fora. Ah, mas é uma pessoa cheia de virtudes, é uma pessoa com tantas qualidades, é uma pessoa que me faz bem, eu sinto uma grande satisfação por estar por ela. Não importa. Deus está acima também disso. Se na nossa vida tem algo que não corrobora para a nossa santificação, para a nossa estada em Deus, nós temos que sair fora, gente. Né? E são decisões muito difíceis na vida. Parece uma coisa simples, é claro que eu dei um exemplo, tá? Eu dei um exemplo, né? Por exemplo, vou dar outro exemplo. Você trabalha num lugar que é um lugar sujo, que é um lugar que te leva a ser uma pessoa corrupta, a ser uma pessoa extraviada, e isso é uma coisa tão comum lá, uma coisa pública, e você tá lá na igreja, um pé na igreja, um pé lá, cai fora. Deus vai providenciar outro emprego. Às vezes essa radicalidade, ela causa em nós medo, né? Causa em nós medo. Mas é disso que está falando o texto de hoje, não é? É disso que está falando o texto. Depois o versículo 7 diz assim: semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha. Mesmo que dê, estranhos a comerão. Então, esse versículo 7 tornou-se um provérbio universal, né? Semear ventos e colher tempestades. Acho que todos nós já escutamos esse provérbio, né? A imagem aqui é agrícola, mas é uma imagem poderosa. O vento representa aquilo que é vazio, que é ilusório, que é sem substância. Ou seja, a idolatria, as alianças políticas sem fé, o culto sem sinceridade. Quem semeia essas ilusões não pode esperar colher outra coisa senão destruição. Não é? Então, a segunda parte da imagem intensifica o juízo, né? Mesmo que a terra produza algo, estranhos a comerão. Olha que forte isso. É uma clara referência à invasão assíria, que vai levar, né? Que levaria os recursos de Israel para as nações estrangeiras. Qual a conclusão da idolatria, né, do povo do Reino do Norte? A conclusão vai ser que eles vão ser invadidos pela Assíria, e a Assíria vai saquear tudo e vai destruir tudo. E o povo do Reino do Norte vai se dispersar, o Reino do Norte vai ser destruído, vai deixar de existir como reino. Essa é a consequência de quem não busca Deus. Ou seja, plantaram tanto, estavam tão preocupados com a prosperidade comercial, financeira e econômica, até que Deus vai permitir que o Império Assírio entre e rouba tudo. Ou seja, é esse provérbio. Olha só o que diz esse provérbio. Não é? Mesmo que a terra produza algo, estranhos a comerão. Olha só. Muito bem. Claro, né, gente? A imagem aqui é didática, é universal. Uma pergunta para nós, para mim, para você: o que nós estamos semeando? Se semeamos vento, distrações, superficialidade, desonestidade, omissão, nós não podemos esperar colher trigo. As consequências dos nossos atos são proporcionais às nossas escolhas.
Mas há também uma dimensão de esperança. A lei da semeadura pode ser invertida pelo arrependimento. Então, se nós começarmos a semear o bem, mesmo tarde, a colheita pode ser diferente, né? Então, o versículo nos convida a um exame honesto. Que semente nós temos plantado na nossa vida familiar, profissional, espiritual, né? Pois os versículos 11 e 12, olha, são muito bonitos, né? Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. É uma ironia trágica aqui, né? Efraim, que é Israel, já expliquei para vocês, multiplicou altares supostamente para expiar pecados. Mas esses mesmos altares se tornaram ocasião de mais pecado. Por quê? Porque os altares que foram erigidos para ser oferecidos neles culto a Deus verdadeiro e receberem o perdão dos pecados, eles usaram esses altares para o culto sincrético, para falsos deuses. Então o povo oferecia sacrifícios a Deus em lugares onde também se cultuava os Baais, não é? Então a multiplicação externa de ritos religiosos não correspondia a uma conversão interior. O remédio se tornou doença. Por isso aquela frase, né, que São Paulo fala: quem comunga a Deus de maneira indevida, quem comunga o corpo de Cristo de maneira indevida, comunga a própria condenação. É mais ou menos isso, né? Tinham a palavra de Deus, viviam como se ela não existisse, né? Interessante. É uma denúncia que fere o coração da religiosidade moderna, né, gente? Nós podemos multiplicar os nossos altares, nós podemos ir à missa, nós podemos rezar terços, nós podemos participar de movimentos, nós podemos fazer novenas, Quaresma de São Miguel e tantas outras campanhas, Cerco de Jericó. Mas se essas práticas não transformam a nossa vida, se nós continuamos convivendo com a desonestidade, a falta de perdão, o egoísmo, esses mesmos atos religiosos podem se tornar pecados, porque nos iludem com uma falsa segurança, não é? Então a palavra de Deus ela é tratada como coisa estranha para esse povo, não é? E quando nós ouvimos, por exemplo, a palavra no domingo, mas a ignoramos na segunda-feira, ela se torna estranha também para nós, não é? Então, é um texto bastante questionador, né, gente? O versículo 13, que é o último para nossa reflexão hoje, eles gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes o Senhor lembra os seus pecados e castiga as suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Olha só. Então, o povo oferece sacrifícios, imola animais, participa do banquete sacrificial, comem. Tudo parece correto exteriormente. No entanto, a declaração divina é arrasadora, mas o Senhor não os recebe. Deus rejeita o culto porque ele está dissociado da vida ética. O povo oferece sacrifícios, mas mantém o pecado. Então a liturgia e a vida estão cindidas. Liturgia e vida estão dissociadas. E aqui a expressão eles deverão voltar para o Egito, ela é teologicamente densa, né? Não significa um retorno geográfico ao Egito, mas significa uma regressão simbólica ao tempo da escravidão, tá? Ou seja, a anulação da libertação. Eles foram libertos do Egito há muito tempo atrás, mas agora é como se Deus estivesse cancelando a libertação. Olha só. Tudo que Deus fizera lá no Êxodo para libertar o povo, Israel estava desfazendo por meio do pecado. Em vez de caminhar para a terra prometida, que significa liberdade de Deus, né? Israel retrocede espiritualmente ao Egito, à escravidão dos ídolos. Então a denúncia ela é atualíssima, né, gente?
ela é atualíssima. Olha só, nós podemos cumprir todos os ritos religiosos, mas se o nosso coração está longe de Deus, se não há conversão real, Deus ele não recebe o nosso culto. A palavra dura de Jesus com os fariseus ecoa Oséias. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 6. E voltar para o Egito é sair da aliança, é voltar à escravidão de sempre. Os pecados, os vícios, as amarras que nós pensávamos ter deixado, não é? Então o exame que o texto nos propõe aqui, ele é severo, gente. A minha prática religiosa me aproxima de Deus ou é apenas uma fachada que convive com os meus ídolos ocultos, não é? Então é uma palavra que fere hoje a mim e certamente a todos nós, né? Todos vocês também. Peçamos ao Senhor que nos ajude dia após dia a ir crescendo na amizade com Ele, a ir nos amadurecendo humanamente, nos tornando pessoas melhores, porque senão perde o sentido a vida cristã, não é verdade? Nós já avançamos muito no tempo, vamos encerrar. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, desejo a vocês um excelente dia, com muitas bênçãos de Deus. Lembremos sempre, Deus está no comando de tudo. Amanhã nos encontraremos para mais uma reflexão diária. Até amanhã, gente.